tudo bem com vocês? Vocês lembram do princípio? Sou filha amada e protegida do Senhor. E o versículo? Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Salmos 91, 9. Vamos de novo. Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Salmos 91, 9. Agora vamos com uma dancinha. Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Se eu fizer do Senhor minha morada, nenhum mal me alcançará. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Salmos 91, 9. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu.
crianças! Como vão vocês? Estão bem? Eu também estou bem. E hoje nós vamos mais uma vez nos enchermos da palavra de Deus, falando sobre proteção. Deus é o nosso protetor, não é? Ele nos protege em toda e qualquer situação, assim como disse o nosso princípio e o nosso versículo. Como que é o nosso versículo mesmo? Se eu fizer do Senhor a minha morada, nenhum mal me alcançará. Se eu fizer do Senhor a minha morada, nenhum mal me alcançará. Isso está escrito lá na Bíblia, no Salmo 91, 9, certo? Bom, e na Bíblia também está escrita a nossa história de hoje. Lá no livro de Êxodo 2, segundo livro da Bíblia, capítulo 2, livro de Êxodo, certo? Que vai falar sobre Moisés. Muitos já ouviram falar sobre Moisés, não é verdade? Mas você sabe o significado do nome Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas. Tirado das águas. Ou salvo das águas. Que bonito significado, não é? E foi isso que aconteceu. Moisés foi salvo das águas. Vamos ver como? Bom, alguém que é salvo da água, ele é o quê? Protegido. E o que aconteceu com Moisés? Bom, você precisa saber que naquele tempo, o povo de Moisés era escravo lá no Egito. E ele nasceu no tempo onde o Egito estava sendo muito massacrado pelo rei do Egito, que era o Faraó. O Faraó, ele achava que podia ser Deus. Então, como ele não queria deixar de ser rei, ele fazia de tudo para continuar mandando em todo mundo lá no Egito. E massacrava o povo de Deus, fazendo o povo de Deus trabalhar muito e muito para ele. E dando pouca comida para o povo de Deus, pouca água, e fazendo eles trabalhar o dia todo até anoitecer e descansar muito pouco. Ele era muito malvado. Foi aí que ele começou a ouvir rumores. Tititi daqui, tititi de lá, que ia acontecer o quê? Que ia vir alguém para salvar o povo de Deus. E aí ele ficou o quê? Nervoso, agitado, e começou a pensar assim: imagina, ninguém vai tirar o meu trono. Tá pensando que esse Salvador vai vir tirar esse povo? Como é que vou ter as minhas esculturas feitas? Como assim? Esses escravos que fazem as minhas pirâmides não vão mais trabalhar para mim? Não. Eu não aceito isso. Começou a ficar todo agitadão, malucão da cabeça, e ficou furioso. E aí ele fez um decreto: vamos acabar com todos os bebês meninos. Assim, o futuro desse libertador nunca vai existir. Essa é a solução. Vamos matar todos os meninos. Eu não vou perder meu reino. E foi nesse tempo que Moisés nasceu. Moisés nasceu, um bebê lindo, saudável, muito bonzinho. E o que aconteceu? Nesse tempo foi quando o Faraó, os soldados de Faraó saíram pela rua para catar os meninos e jogar no lago, jogar no mar, para os jacaré poder comer. E o que aconteceu? A mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, ela protegeu o Moisés. Vamos ver como foi isso? Ela arrumou um cestinho, colocou o Moisés dentro, fechou o cestinho, lacrou o cestinho em toda a beirada, bem lacradinho. E aí sabe o que foi que ela fez? Ela pôs esse cestinho lá nas margens do rio Nilo. E ela ficou olhando. E o rio ia devagarinho levando aquela cestinha, flutuando naquele rio.
Olha só. Foi a única maneira que ela viu de proteger o filho dela. Ou ficava lá na casa dela fazendo barulhinho, soldados iam encontrar e ele ia morrer, ou ela fazia o que tinha que fazer, proteger ele de uma outra forma, confiando em Deus. E foi isso que ela resolveu fazer. Ela confiou em Deus, protegendo ele daquela forma. Ela guardou ele num cestinho, colocou sobre a margem do rio. Enquanto o bebê navegava, ela pegou e falou assim: Miriam, que era filha dela, vai e acompanha ele, vê o que vai acontecer. E a Miriam começou a acompanhar pela beirada do rio, andando e olhando onde que aquele cestinho ia parar. E assim que ela viu que o cestinho parou, ela olhou e viu que o cestinho parou perto de onde tinham as mulheres do reino se banhando. E sabe quem estava lá? A filha do faraó. A filha do faraó viu aquele cestinho, pediu para as servas: traz aquele cestinho. Ficou curiosa. E a Miriam só olhando lá de longe no meio dos matinhos. Aí ela abriu o cestinho. E quando ela abriu o cestinho, o que ela achou lá dentro do cestinho? Um menino lindo. Um menino saudável, bonito. E o que foi que ela fez? Ela falou: já sei, eu vou criá-lo. Vou pegar essa criança para mim. E foi isso que ela fez. Ela começou a criar Moisés. A princesa pegou o cesto, pegou o bebezinho lindo. Miriam olhou de longe. E aí Miriam veio correndo e falou assim: Senhora, você quer que eu traga alguém para dar de mamar pro neném? Aí ela pegou e falou assim: eu quero. Você pode trazer para mim? Aí ela falou sim. Aí sabe o que Miriam fez? Ela saiu correndo para chamar, sabe quem? Joquebede. Quem era Joquebede? A mãe de Moisés. E a mãe de Moisés veio. E a princesa, o que ela fez? Ela pegou e falou assim: olha, você fica aqui cuidando dele aqui no palácio comigo. Você vai embora bem de noitinha, mas você que vai ficar cuidando dele o tempo todo. E Joquebede não deixou de ficar perto do filho dela, que tanto ela amava. Ela ficava o dia todo com o filho dela, só à noitinha ela ia lá pra casa dela, e aí depois ela voltava de novo pro palácio no outro dia, e estava perto do filho dela, protegendo, guardando, porque Deus protegeu ele lá do rio e tudo mais. Que linda história, não é verdade? Deus guarda todos os seus filhos. E nós somos filhos amados de Deus. Ele nos ama tanto que Ele nos guarda em todo tempo. Em todo tempo. Assim como aconteceu com Moisés, Ele protegeu ele lá na água. Havia um grande perigo quando Moisés nasceu. Com aquela gente matando os bebês em todo lugar. Entrava nas casas pegando os bebês para matar os bebês. E o que acontece? Mesmo depois que a mãe dele recebeu de Deus aquela direção e colocou ele na água, ainda havia um perigo. Qual o perigo do jacaré vir, pegar aquele cestinho, morder, ou de a água ficar muito furiosa e levar ele para um lugar e o barquinho e a cestinha virar? Havia muito perigo, mas em todo momento ele foi protegido, porque ele é amado do Senhor, assim como nós somos. Não importa qual seja o perigo na nossa vida, crianças. Não importa qual seja o problema que nós teremos que resolver, as situações que acontecem ao nosso redor. Deus sempre guarda e protege os filhos dele, assim como nós que somos filhos dele. Quem entendeu que está protegido por Jesus não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco o tempo todo. Ele nunca vai nos deixar sozinho, em toda e qualquer situação. O sangue de Jesus tem poder, e ele é a nossa proteção, o nosso escudo, que não deixa nenhum mal nos atingir. Ele é como um escudo. E quando nós estamos com o escudo na frente, algo passa do escudo? Jamais, não tem como passar. Amém? É necessário nascer de novo
para poder ser filho de Deus. Porque só assim nós poderemos ter o quê? A proteção de Deus na nossa vida. Como filhos amados do Senhor. A melhor proteção para qualquer pessoa é confiar no amor de Deus. No amor que Ele tem por nós. Sabia que para confiar em alguém é necessário conhecer uma pessoa? A melhor maneira de conhecer é tendo um relacionamento, experiência com ela. Não é verdade? É por isso que para ser protegido por Deus, é necessário ser amigo e confiar na pessoa. Então, é importante entender que todas as pessoas precisam ter uma experiência com Jesus. Isso significa nascer de novo e conhecer Ele, recebendo Ele no seu coração, como Salvador da nossa vida, não é verdade? Assim como você e eu fizemos. Outras pessoas ao nosso redor precisam saber e precisam fazer isso também. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós nos tornamos esse filho amado de Deus. E como consequência, nós herdamos a vida eterna e todas as bênçãos do Senhor. E somos o quê? Protegidos por Ele, não é verdade? A proteção esconde nós de todo mal, seja qual for. Como que Deus fez esse plano para Moisés? Ele tinha um plano especial também para você e para mim. Quando Moisés cresceu, ele se tornou um grande homem de Deus. Ele fez a diferença lá para o povo de Israel, o povo de Deus. E foi usado como para libertar todo o povo de Deus lá do Egito. Ele foi usado. E aí, quando o povo saiu do Egito, que Faraó livrou, mandou eles ir, de tanto Moisés falar com Faraó, o povo foi. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Moisés foi como chefe de toda aquela nação, conduzindo eles para a terra prometida. Nós somos filhos amados de Deus, guardados e protegidos de Deus. Assim como Moisés foi usado para libertar as pessoas e levar elas, mostrar para elas qual era o lugar aonde Deus iria cuidar delas e iria ser melhor para elas, eu e você também podemos ser usados para falar de Jesus e ensinar também sobre o amor de Jesus, que é a nossa proteção e salvação. E podemos libertar, né? Da tristeza, do medo, da dor, da insegurança, da falta de proteção, todos aqueles que nós amamos. Papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, irmão, irmã, amigos, não é verdade? Então é essa a nossa mensagem de hoje. Agora eu quero que você levanta a sua mão e feche os olhinhos. Amém? Eu vou orar agora com você. Pai eterno, eu louvo o seu nome, Senhor, e agradeço, porque o Senhor abençoou essas crianças e os fez ser, Senhor Deus, filhos amados do Senhor, através, Senhor Deus, da decisão delas de entregar o coração delas para o Senhor. Deus eterno, protege mesmo, Deus, que a cada momento, Senhor Deus, eles sejam guardados pela sua forte mão. Sejam, Senhor, ó Deus, equipados de tudo aquilo que eles precisam. Que eles cresçam na estatura e conhecimento do Senhor. E venham a ser, Senhor Deus, os futuros sacerdotes, líderes, ó Deus. Que vão, Senhor Deus, conduzir, Senhor, muitos e muitos, Senhor Deus, ao Senhor. Pessoas que precisam do Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que estão desesperançadas, entristecidas, amarguradas. Deus, em nome de Jesus, que essas crianças sejam todas, Senhor Deus, ó Pai, líderes cheios de unção do Senhor, ó Pai, equipados com, ó Deus, Senhor, sabedoria, discernimento, entendimento de tudo aquilo que é a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, crianças. Beijão pra vocês.